Salmão. Amigos, quem nunca teve? É a definição de alguém que você vai levar pra vida inteira. Seja em momentos difíceis, seja em momentos bons, ele sempre vai estar lá. Se ele for um brother de verdade, ele nunca vai te abandonar. Aquele cara de lealdade, sabe? E cara, não existe a melhor sensação do que ficar perto daquele mano que você admira, respeita, interage, se diverte e te faz ficar de cabeça erguida. E é isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. Os momentos em que a amizade não só salvou obras, vidas e quebraram limites, mas sim salvou e transmitiu o verdadeiro significado e a importância de um amigo. Então, vamos para Jujutsu Kaisen. Capítulo 120. Aqui é quando Itadori desaba. Após Sukuna ter uma luta intensa contra Jogo e Mahoraga, ele fica diante da cratera gigantesca que fez e fala: Ei, moleque, dá uma boa olhada. E aqui o mundo de Itadori se desaba. A sanidade dele entra em colapso. E ele levanta, destruído por dentro, mas tendo que arcar com seus deveres sendo feiticeiro Jujutsu. Então ele avança e luta contra Mahito, aonde ele presencia a morte de Nanami e Nobara. E na morte de Nobara, depois daquele flashback lindo, o Itadori se quebra completamente. Perder para o Chozo, ataque do Sukuna, morte de Kento Nanami. A sanidade de Uji Itadori chegou ao seu limite há muito tempo. Depois disso, Itadori perde toda a sua vontade de lutar. Ele perde a sua esperança. Com isso, Mahito se aproveita da sua queda e espanca ele com vários golpes. Ele zoa da cara de Yuji e nos seus últimos segundos, prestes a ser finalizado, Todo aparece e salva ele. Vamos, irmão, acorda! A nossa batalha acabou de começar! E o Yuji responde: Todo, eu não posso continuar lutando. Não foi só a Kugisaki, o Nanami também morreu. Sukuna, ele matou tantas pessoas, então eu tentei ajudar mais pessoas. Mas eu não consegui fazer nada. Eu não passo de um assassino. O que eu pensei que fosse a minha convicção era só uma desculpa. Eu não posso me perdoar. Irmão, você é um homem entre os homens. Não se limite a algo tão merda como isso. Você e eu, Kugisaki, Senhor Nanami, todos os nossos aliados, juntos, nós somos xamãs Jujutsus. Enquanto estivermos vivos, nossos amigos que se foram não terão sido derrotados. Não é sobre pecado ou punições. No momento em que nós nos tornamos xamãs Jujutsus, nossas vidas não podem ser limitadas a esses infortúnios. Procurar por um significado ou lógica na morte pode sujar as memórias de quem perdemos. E ainda assim, o que confiaram em você? Mas você não precisa responder isso agora. Até você achar uma resposta, nunca fique parado. Para aqueles de nós que vivem como xamãs Jujutsu, essa é a punição que devemos suportar. Tá, o que Todo quis dizer aqui? Nesse discurso que o Todo faz ao Itadori, ele mostra para Yuji que mesmo que seja difícil, mesmo que seja cruel, nós temos que seguir de cabeça erguida. Até porque nós somos a exceção, somos feiticeiros Jujutsu. A nossa única missão e propósito é proteger os sem energia amaldiçoada das maldições. Todos que estavam lutando aqui, eles sabiam disso. Eles sabiam que as vidas deles estavam em jogo. Então, em vez de ficar se lamentando e chorando, apenas continue seguindo em frente. Lute. É a única coisa que podemos fazer para salvar mais vidas e honrar aqueles que se foram. Nós fomos abençoados com esse poder. Somos feiticeiros Jujutsu. E pessoas como nós não podem simplesmente ficar choramingando no chão igual um bebê. Ali, Todo faz o Yuji entender que, no fim das contas, eles são engrenagens.
Mas essas meras engrenagens, no final, faz total diferença. E esse discurso cativa o Itadori, fazendo ele lutar de igual para igual contra Mahito. E aqui o todo mostra o verdadeiro significado de um brother. No momento de extremo abalo de Yuji Itadori, ele estava lá para apoiá-lo e se recompor. One Piece. Essa é uma obra que define o que é companheirismo. O companheirismo é uma conexão baseada em apoio mútuo, lealdade, cumplicidade e amizade. E eu vou falar apenas da lealdade e amizade da parte do companheirismo. Mas primeiro, contextualização. One Piece é uma obra onde o protagonista é Monkey D. Luffy, um garoto de borracha que sonha em se tornar o rei dos piratas. Para isso, ele parte pelos mares reunindo uma tripulação única e enfrentando piratas, marinheiros e governos corruptos em busca do lendário tesouro One Piece. Mas a obra em si fala sobre liberdade, sonhos, amizades e desafiar o próprio sistema, em um mundo gigantesco cheio de mistérios, ilhas malucas e personagens inesquecíveis. E entre esses personagens, um se destaca bastante no assunto que eu quero falar aqui hoje, que é a lealdade de Ororonozoro. Luffy é o típico protagonista shounen, um personagem bobão, carismático que age na pura impulsividade, e a gente consegue perceber isso diversas vezes na obra. Zoro, por outro lado, é uma pessoa mais séria, com mais experiência e tendo mais noção do que é ser um líder, o que mostra um paralelo gigantesco entre os dois sendo extremos opostos. Então, como esse vínculo de amizade pode ser tão forte? Antes de tudo, tira essa mentalidade fraca de que você tem sobre o Zoro. Não, ele não respeita o Luffy apenas por ser seu capitão. Ele respeita porque é uma honra de um espadachim. O Zoro nasceu em um dojo, desde pequeno treinando o máximo de seu corpo, carregando cargas pesadas para uma criança de sua idade. Desde sempre tendo ensinamento do que é ser um homem, do que é ter uma honra de um espadachim. Quando o Zoro tá lá pagando a dívida pra Helmeppo na base da marinha, ele tá lá pela sua honra, mas quando o Luffy chega e diz que a honra de Zoro não iria valer de nada, pois no final ele ainda assim seria executado, aquilo foi uma virada de chave para o Zoro, vendo que ele não precisava ter honra apenas para si, ele precisava se provar apenas para si, ele precisava se provar para o mundo. E é aí que o Luffy vira parte desse mundo. O Luffy libertou o Zoro, assim o Zoro se juntou como um dos primeiros tripulantes dos Chapéus de Palha. Ou seja, Zoro é leal ao Luffy por dois motivos, e esses motivos sendo sua honra e seu reconhecimento ao Luffy. Como eu já havia falado antes, a honra de um espadachim é o que move o Zoro, e a honra é uma amizade é escolher o outro mesmo quando não é conveniente, é ser leal quando ninguém está olhando, é não usar segredos como moeda nem com confiança como arma, é falar a verdade, não preferir, mas para proteger. E uma cena que define exatamente isso é no arco de Water 7, quando o Usopp sai do bando após desafiar o Luffy, o Usopp perde a luta e ali todos queriam que o Usopp voltasse pro bando. Todos ali querem ele no bando, menos Zoro. Onde o Zoro diz que se o Usopp voltar sem ele pedir desculpas, ele mesmo irá sair do bando. Afinal, ninguém ali está brincando de ser pirata. O Zoro dá uma chegada legal em Luffy, mandando ele manter a postura. Afinal, o capitão ali é ele, então a palavra de Luffy é a palavra que todos irão obedecer. Essa cena mostra uma puta de uma maturidade do Zoro, também mostrando a lealdade e a honra pelo seu capitão. Ele não quer ver seu capitão sendo desrespeitado, não em sua presença. Zoro falou palavras duras, ele falou a verdade que todos precisavam ouvir. Ele não falou aquilo para ferir, mas sim para proteger seus amigos. Uma amizade com honra não é sobre perfeição, é sobre respeito, lealdade e reconhecimento. O reconhecimento em uma amizade é enxergar o outro de verdade e fazer questão de mostrar isso. É perceber que o esforço que ninguém aplaude e valorizar a presença, não só o resultado. É entender que o outro é além do que ele entrega. E nem preciso dizer qual cena essa definição se encaixa, né? Thriller Bark. Zoro tomando as dores de seu capitão. Kuma, um pacifista e um inimigo mais poderoso que os Chapéus de Palha enfrentaram até aquele momento, estava pronto para levar o Luffy, mas apenas um está de pé para impedir, Ororonozoro. Kuma então ele dá uma olhada a Zoro. Não, Kuma então dá uma escolha a Zoro: a morte de seu capitão ou absorver a dor e exaustão de Luffy. E sem hesitar, Zoro aceita e aguenta a dor que parecia insuportável e impossível para um ser humano aguentar. E após um tempo, quando o Sanji encontra e pergunta o que aconteceu, o Zoro responde com: não aconteceu nada.
Até que eu pariu. Pra mim, essa é uma das melhores cenas de One Piece. Aqui sim mostra a verdadeira lealdade de Zoro e reconhecimento ao seu capitão. Eu falei que reconhecimento é perceber o esforço que ninguém aplaude, e ninguém viu aquilo, nem mesmo seu capitão. Zoro aguentou aquilo apenas pela lealdade, não para ser aplaudido. E é esses detalhes de escrita, essas pequenas características que fazem a lealdade de Zoro e a amizade que ele tem com o Luffy ser tão incrível. E pra mim, é sim uma das melhores amizades dos animes. Bom, voltamos a Jujutsu Kaisen, onde temos uma das amizades mais clássicas, bem trabalhadas e desenvolvidas da atualidade. Gojo e Geto. Gojo e Geto são feiticeiros da escola Jujutsu e são mais desenvolvidos lá no arco do flashback do Gojo, o Inventário Oculto. Mas esse não é o foco principal do vídeo. Se você quer ver mais sobre esse arco, eu recomendo o vídeo do Fios. Após a luta intensa contra Yuta, o Geto tá nos seus últimos dias. Totalmente quebrado, ele senta em um beco e ao lado dele aparece Satoru Gojo. Depois de toda uma rebelião que o Geto causou, o Gojo estava lá ao seu lado, pelo menos para testemunhar seus últimos momentos de vida. E é aqui que vem uma cena bem interessante. Você tá atrasado, Satoru. E pensar que logo você me daria um checkmate. Como está a minha família? Eles fugiram. Você deu as minhas ordens para os de Kyoto, certo? É que eu sou legal, diferente de você. Foi você que mandou aqueles dois pra eu derrotá-los e ativar a ira do Okutsu, não é? Isso foi porque eu confiei em você. Eu sabia que você não mataria jovens xamãs por nenhuma razão. Confiar? Pensar que você ainda sentia algo por mim desse jeito. Alguma última palavra? Não importa o que essas pessoas digam, eu odeio esses primatas. Mas não é como se eu detestasse alguém da escola. Eu acho que eu só não conseguia dar um sorriso sincero em um mundo tão cruel como esse. Socorro. Aí, pelo menos me amaldiçoe um pouco, Satoru. No fim, ele dá um sorriso sincero e morre. Essa é a morte de Sukuro Geto. E na moral, essa cena é muito linda. A forma que os dois se despedem, tendo um último momento de conforto. Aquilo ali é simplesmente muito bonito. É sem palavras. E já que falamos da morte de Sukuro Geto, por que não falamos também da morte de Satoru Gojo? Bom, depois de enfrentar o Rei das Maldições no mano a mano, o mais honrado sofre um final trágico. Mas antes disso, vem uma cena pós-morte do Gojo, onde ele reencontra todos os seus amigos de época da escola Jujutsu. E aí, Satoru? Uma assombração, que horror! Que boa coisa você falar depois de me ver, hein? Eu disse aos meus alunos que você sempre estará sozinho ao morrer. Então eu tô torcendo pra que toda essa merda aqui seja apenas coisa da minha cabeça. Não importa se for ou não, né? Enfim, como ele era, o Rei das Maldições. Forte pra caralho. Além disso, ele nem parecia estar lutando com 100%. Mesmo sem a técnica das sombras do Megumi, eu realmente não sei se eu venceria. Pensar que logo você diria isso. Mas na verdade, Suguro, eu acho que eu sinto um pouco de pena dele. Eu acho que eu posso simpatizar com a solidão dele mais do que ninguém. Eu era amado por todos, não era esse tipo de solidão, mas é como se tivesse uma linha traçada entre mim e as outras criaturas vivas. Você pode fazer flores desabrocharem e até admirá-las, mas não dá pra pedir compreensão das flores. Eu dei tudo de mim, um corpo treinado, melhorei minhas técnicas, meu humor refinado, improviso, poder explosivo. Eu queria dar e receber isso do Sukuna também. Eu ainda vou te ensinar o amor. Uma pessoa incrivelmente forte deve ser sozinha. No final, eu acho que foi divertido. Ah, fiquei com ciúmes, mas contanto que você esteja satisfeito, Satoru, já tá ótimo pra mim. Se você estivesse lá quando eu estava recebendo cumprimento de pessoas com um tapa nas costas, aí sim
Talvez eu estivesse satisfeito. Por favor, que isso não seja só coisa da minha imaginação. Depois disso, ele reencontra o Nanami, o Haibara, a Amanai, todos que fizeram parte da vida de Gojo e conviveram com ele. É como se ele estivesse no mundo dos sonhos dele. Ele está rodeado de pessoas que ama. E junto dele está Geto, o único melhor amigo que ele teve. Mesmo que foram por caminhos opostos, um não deixou de se preocupar com o outro. Gojo sabia que Geto não faria tal crueldade, mesmo tendo mudado tanto como pessoa. E Geto, no fundo, nunca cortou os laços com Satoru. E é isso que significa ter um amigo de verdade. É lealdade, confiança e convivência. Então, agora eu te pergunto, você tem um brother pra te chamar de melhor amigo? Se você tem essa pessoa, seja grato. Bata um papo de vez em quando, mantenha uma relação saudável e agradeça acima de tudo, mesmo que se for exagerado. Até porque é nos momentos difíceis que temos que se ajudar um ao outro. Bom, esse foi o vídeo. Eu queria agradecer ao Feus e ao Yonex pelas vozes. Sério, o vídeo não seria o mesmo sem vocês. E novamente eu queria agradecer ao Feus, já que ele participou e colaborou nesse vídeo que eu fiz. Tamo junto de verdade, meu mano. Enfim, eu sou o Puj. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Dá um like aí pra dar uma força. E a gente se vê. Falou!